glória. Aleluia. Graça e paz, amados, boa noite. Deus é bom, Ele é fiel. Deus está com a gente, está nos conduzindo, né? Para o louvor da sua glória. Aleluia. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que estamos aqui, né? A provisão do Senhor e nos trazemos aqui para o louvor da glória dEle, para que Ele seja exaltado, conhecido também por meio da ministração das Escrituras. Louvado seja Deus. Eu convido a você a estar orando. Feche seus olhos, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra, Senhor, que vai e não volta vazia, a Tua palavra que transforma o coração, que transforma as nossas mentes, a Tua palavra, Pai, que transforma o homem, que justifica o homem, que redime, que perdoa os nossos pecados, a Tua palavra, Pai, que nos leva a conhecer a Ti, Senhor. Graças te damos, Pai, pedimos nessa noite a Tua providência, a Tua provisão, Senhor, nos conduz por meio do Espírito Santo, nos ensinando a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Que o Senhor nos conceda sabedoria, porque nada vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Queremos, Pai, nos dá sabedoria que vem do alto, que glorificamos, te exaltamos, Senhor. Transforma as nossas vidas, traz segurança a cada dia, para que a gente possa continuar avançando, que a gente, Pai, diminua e o Senhor cresça, o Senhor apareça, que o Senhor seja louvado e engrandecido. Afinal, esse é o propósito, Pai. Tudo que foi feito, tudo que foi criado, foi feito para o louvor da sua glória. Abra os nossos olhos espirituais nessa noite, abra a nossa mente, Senhor, quebrando o nosso coração diante de Ti, para que a gente possa, Pai, sair da mesma forma, não da mesma forma que chegamos aqui, mas alicerçados, arraigados, cheios da Tua palavra, cheios do Espírito Santo. Graças te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos rendemos a Ti, Pai. Sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor, Pai, não podemos chegar a lugar algum. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, hoje a gente vai dar continuidade à exposição da carta aos Hebreus. Essa carta, ela nos transmite e traz um profundo conhecimento de quem é o Deus da Bíblia, de quem é esse Deus que servimos, que é o Deus do amor, mas também que ao mesmo tempo é um Deus que é fogo consumidor, que é um Deus de justiça, o único Deus. A gente tem exposto a palavra de uma forma expositiva, e ela tem falado conosco, tem falado para a igreja. A palavra exposta, ela é o poder de Deus. Ela não é só para o povo daquela época, mas é para os dias de hoje. Ela também é para mim e ela é para você. Amém? Hoje a gente vai estar indo para dar continuidade. A gente parou no capítulo 10, versículo 25, e hoje a gente vai estar vendo apenas 3 versículos, que é o capítulo 10, versículo 26 ao 28. É um texto difícil, um texto, alguns teólogos chamam de pesado, mas é um texto que precisa trazer temor e temor no nosso coração, e que nos ensina muito. Mas antes, eu queria convidar você, vamos ler logo o texto, né? Hebreus capítulo 10, verso 28, verso 26, perdão, que diz assim: porque se vivemos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés.
só até aí. Que Deus nos ajude a compreender a tua santa palavra. Amém? Eu quero primeiramente a gente, antes de ir para o texto, com um pano de fundo, com uma introdução, para você compreender algumas coisas. Eu convido a você a dar uma olhadinha aí no capítulo, Hebreus capítulo 6, verso 1, onde o autor de Hebreus, ele faz a seguinte afirmação. Ele fala, abriu aí? Hebreus capítulo 6, verso 1, preste bem atenção, fiquem atentos. É um texto difícil, por isso que exige mais ainda da sua atenção para esse texto, para a gente compreender o que as Escrituras têm para falar para nós. E diz assim, por isso pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Antes da gente ir para o texto lá do capítulo 10, o autor de Hebreus aqui chama a nossa atenção, e eu creio que você lembra que a gente já passou por essa mensagem aqui, por essa parte do capítulo 6, e ele está fazendo a seguinte afirmação, de que, quando ele diz no verso 1, pondo em parte os princípios elementares, ou algumas versões, deixando de lado alguns princípios elementares, ele diz assim, olha, vocês já têm noção, vocês já aprenderam os princípios elementares que compõem a doutrina da sua vida, que compõem a sua fé onde está estabelecida, que ele fala de que vocês compreenderam o que é nascer de novo, viver para o Senhor, vocês já compreenderam que vocês foram redimidos, justificados, que o seu preço já foi pago lá na cruz, que o preço do pecado qual te condenava foi pago em Cristo Jesus, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que agora você tem vida, junto você ressuscitou com Ele, que Ele subiu aos céus, que Ele vai preparar um lugar para você, que Ele deixou o Espírito Santo Consolador, e que Ele está preparando um lugar para você, que aonde Ele estiver, você vai estar com Ele, como igreja, como crente, como filho do Senhor. Agora que você compreende a ceia, que você compreende o batismo nas águas, esses são os princípios elementares, os princípios básicos para a sua fé. Então, uma vez que você compreendeu esses princípios, ele diz assim, não há necessidade de a gente ficar falando repetidamente as mesmas coisas. Então isso é a base da sua fé, a base doutrinária da sua vida. Aí ele diz assim, agora a gente precisa avançar, e isso faremos, se Deus permitir. Avançar, o que ele está dizendo? Agora vamos construir em cima desse alicerce, vamos construir em cima dessa base a qual você já recebeu, para não ficar repetidamente e a gente vai ficar estagnado, vamos continuar avançando. Em outras palavras, ele está dizendo assim, agora vamos para o caldo grosso, vamos para a comida sólida. Precisamos nos alimentar agora de comidas mais sólidas, para que a gente continue crescendo e avançando. Por isso que você vê na última ministração do capítulo 10, lá de Hebreus 10, verso 25, que a gente termina justamente no texto de não deixemos de congregarmos como é costumes de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Desde o capítulo 6, ele vai engrossando o caldo, como se diz, ele vai trazendo comidas mais sólidas. Por isso que você vê, não só a ministração, mas a palavra, ela trabalhando numa área mais difícil da nossa vida, mais difícil, mas ela precisa ser trabalhada, para que a igreja seja amadurecida no Senhor.
aqui o autor de Hebreus, ele está trazendo a igreja ao amadurecimento. Ele dizia, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda são crianças, tomando leite e tal. Ele está dizendo assim, agora vamos para a comida sólida. O povo hebreu, eles estavam rejeitando a sabedoria. Não é que quando diz que eles eram crianças, que eles não estavam compreendendo, eles não queriam compreender, que eles falavam que eram negligentes, eles negligenciavam as verdades e ficavam patinando naquilo mesmo. Aí uns iam voltando para o judaísmo e outros voltando para o mundo. Aqueles que voltavam para o mundo, ridicularizando o nome de Jesus. Aqueles que voltavam para o mundo com as suas ações, rejeitavam o nome de Jesus Cristo. Então, nesse versículo do capítulo 10, o versículo 25, que fala não deixar de congregar como é costume de alguns, a gente está trabalhando dois meios neste mesmo versículo. Quando ele faz a afirmação, não deixar de congregar, ele está aconselhando a igreja. Ei, não deixem de congregar como alguns estão fazendo aí. Então ele traz aqui uma mensagem para a igreja, mas ele também traz uma mensagem para o que acontece com aqueles que abandonam a fé, aqueles que saíram. Então, no verso, estou fazendo um resumo para você, no verso 25, a qual a gente trabalhou domingo, expôs domingo, ele estava aconselhando a igreja, dizendo assim, olha, pontos que podem acontecer para que acabe abandonando a fé. Aí fala dos pontos, né? Da negligência, do abandono, e aí poderia acontecer do abandonar a fé, como alguns estavam fazendo. Ele está aconselhando para que não aconteça, ou continuar acontecendo, deixando de viverem para o Senhor, né? Então ele vai trabalhar nesses dois viés, e é interessante, porque ele fala justamente dos que apostatam da fé. A apostasia é aquele que crê, mas abandona depois. Esses pontos que ele vem tratando aqui, os que abandonam, que é o que vai ser tratado hoje, o que vai acontecer com que esses que abandonam a fé, apostatam da fé. A apostasia é relacionada a uma fé falsa. Uma fé falsa, sabia disso? Que existe a fé falsa, que aparentemente crê muito no Senhor, mas depois abandona. É uma fé falsa. Apostasia é crer por um certo tempo e depois abandonar aquilo que ouviu. É o que a gente vai ver também no texto aqui hoje. Apostasia é o que? É não perseverar. Na palavra. Você tem uma ideia, a maior evidência de um nascido de novo, além dos frutos do Espírito, é a perseverança. A Bíblia nos mostra claramente que a perseverança que é dos santos, a perseverança que é dos eleitos, a perseverança que é dos filhos de Deus, é a maior evidência de um nascido de novo. Aquele que nasceu de novo, aquele que não apostata da fé, aquele que vive para o Senhor, ele persevera na palavra. Independente das dificuldades, independente de qualquer coisa, ele continua perseverando. Amém? Mas o que apostata da fé, ele também tem uma vida infrutífera. Pelo mais tempo que ele passe dentro da igreja, esses são pontos que vai ser tratado hoje no texto. Pelo mais tempo que passe dentro da igreja, ele tem uma vida infrutífera. Por isso que a gente, quando liga ao verso 25, o qual eu estava explicando no domingo, as pessoas que não ligam e tudo, ele está descambando, está partindo com uma vida infrutífera. Logo então, o risco de apostatar da fé, o risco de ir embora, virar as costas para o Evangelho, virar as costas para a palavra de Deus, para a congregação.
Tiago diz assim, que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela não vale nada. A fé sem obras, porque a obra que Tiago está falando ali é uma evidência da sua fé. A obra que Tiago está falando ali é uma evidência de que a sua fé é viva, é uma fé para a salvação, e não uma fé apenas terrena, entende? Por isso que ele diz assim, a fé sem obras, a fé sem evidência, a fé sem uma prova, que é as obras, ela é morta. E isso é uma característica daquele que apostata da fé, daquele que desiste, daquele que fica pelo caminho, né? E a pessoa que frutifica, ela frutifica em ações e tem um caráter transformador. Aquele que nasceu de novo, aquele que persevera, aquele que é filho de Deus, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, ele frutifica em ações, ele está envolvido, como se diz, até o talo nas coisas do Senhor, ele frutifica e tem um caráter transformado. Ele tem um caráter transformado de vida, porque quem o transformou ele foi justamente a palavra, o poder de Deus, que o transforma o homem. Aquele que apostata da fé, aquele que nunca creu, que tem a fé falsa, o caráter dele não é transformado. Ele pode até ter um caráter maquiado, mas o caráter dele não é transformado, e ele demonstra isso com as suas ações. E uma ação final dele, digamos assim, diante do Senhor, é o abandono da fé, o abandono da sua profissão de fé, o abandono da igreja, que justamente estava fazendo os hebreus. A maioria deles estavam abandonando o Evangelho, estavam abandonando a vida da fé, a professar de Cristo ressurreto. E aí eles estavam voltando os seus rudimentos para a lei, o judaísmo, o sistema judaico, e outros voltando para o mundo, indo para o mundão, onde eles ridicularizavam o nome de Jesus. Estou compreendendo aí? Então, dada essa introdução, a gente vai para o versículo 26, que é justamente agora a ministração de hoje. O versículo 26, vamos ler. Eu vou ler com você. Tá certo, vamos lá. Porque se vivemos deliberadamente, fique atento a isso, olha só. Porque se vivemos deliberadamente e em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Amém? Você acompanhou aí? Viver deliberadamente no pecado. Primeiro que você vai ver aí, a primeira palavrinha que surge aí no texto é porque. Vê que ele diz porque. Coloca no começo aí, por favor. Veja lá. Porque se vivemos. Ele está ligando esse porquê justamente ao verso 25. O verso 25 diz o quê? Ué, me ajude aqui. Vamos lá. Verso 25: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Porque, verso 26, se vivemos deliberadamente em pecado, aí vai daqui começar a falar as consequências desse porquê, né? Vamos lá, o porquê. Quais são esses pecados? Quais são esses pecados que ele está falando aqui dos que vivem deliberadamente, né? Viver deliberadamente no pecado. Ele está falando da apostasia, daqueles que abandonam a fé. Ou seja, é o não apego à confissão, o não apego às escrituras, é o abandono da congregação. Ele está falando aqui, viver no pecado, abandono da confissão, da congregação, o não cuidar dos irmãos, porque a Bíblia nos orienta a cuidar uns dos outros.
a dar suporte uns aos outros, se eu não cuido, olha a evidência daquele que não abandonou, mas que pode abandonar. Entende? O abandono da confissão de fé, abandono da congregação, ele não cuida dos irmãos também. Isso é viver no pecado deliberadamente. Desonrar as lideranças. Uma congregação a qual eu congrego, que eu não reconheço o meu pastor, que eu não reconheço a minha liderança, ele vive deliberadamente no pecado. O não reconhecer também a liderança. Aquele que vira as costas para a confissão cristã. Aquele que vira as costas para a confissão cristã. Aquilo que professamos, aquilo que ele afirma com tanta convicção, afirmou com tanta convicção sobre essa fé, sobre o que as Escrituras diz, de repente ele vira as costas e chuta o pau da barraca, vira as costas e vai embora, né? É aquele também que vira as costas para a comunidade da fé, simplesmente abandona. Uma das características muito forte é porque até o próprio Jesus disse que ele, o bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele dá vida pelas ovelhas. Aquele que apostata da fé é aquele que também é mercenário, aquele que quando vem o lobo, vem os ataques, ele simplesmente vira as costas e abandona a igreja, abandona a comunidade de fé, a comunidade cristã, simplesmente vai embora. Estão entendendo, amados? Isso é viver no pecado deliberadamente. Ou seja, essa pessoa não é o novo convertido, não. O texto aí não está falando daquele que vem na igreja, passa semana, duas e vai embora. Não é desse povo que o texto está falando, não. A Bíblia diz que é depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Veja que o próprio texto diz no verso 26, olha, viver deliberadamente do pecado, depois, verso 26, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, depois o abandona. Essa pessoa, ela passou anos e anos ouvindo a palavra, anos e anos na congregação, anos e anos na comunidade da fé, ouvindo a palavra, ela teve até uma visão ampla da palavra, recebeu da palavra, foi instruída pela palavra, convicções em algumas áreas da palavra. Não é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela tem conhecimento sim, mas abandona, apostata da fé, abandona a igreja, abandona a congregação, abandona os irmãos. É uma pessoa que tem conhecimento, entende? Recebeu o pleno conhecimento da verdade. Ela recebeu o pleno conhecimento da verdade. Ela sabe o que ouviu. Mas vamos lá. Quem é o apóstolo, né, de Hebreus? É aquele que aprendeu a boa palavra. Ele aprendeu a boa palavra. Ele até viveu a palavra, mas abandona. Tem uma visão ampla das Escrituras e simplesmente vira as costas e vai embora, abandonando a sua confissão de fé. Ele rejeita a única solução para o pecado. Amados, isso é muito sério, isso é muito grave. Ele rejeita a única solução para o pecado. Ele rejeita. E a gente vai estar vendo isso no verso 26. O que diz no verso 26 é que já não resta, aliás, no finalzinho aqui, né? Já não resta sacrifício pelos pecados. Já não resta mais sacrifício para ele. Ele rejeitou a única
o único meio de resolver o seu problema do pecado. Como é que funciona isso? Vamos lá. Quando ele diz que já não resta sacrifício pelos pecados. O primeiro sacrifício se tornou antiquado. A Bíblia diz: os rudimentos. A lei ela não salva, a lei ela não justifica o homem. E a Bíblia diz que ela se tornou antiquada por causa que estava chegando a nova aliança. Então essa primeira, ela não salva, correto? Sim. Vocês estão aqui? Sim. A primeira, os rudimentos, a lei não salva, nem justifica o homem. Mas a segunda é o sacrifício de Jesus. É o Evangelho da graça, do perdão do Senhor. Mas se até isso também, que é por meio do sacrifício de Jesus, e isso é rejeitado, ele vai ser salvo pelo quê então? Se a lei não salva, se a crucificação, o sacrifício de Jesus, que é pelo pecado, ele também rejeita, já não resta outro meio para o salvá-lo. Há único meio, a única forma de ele ter os pecados perdoados, ele rejeitou. Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas pastor, se eu inventar uma boa obra, e se eu for assim, e se eu fizer aquilo ou aquilo outro, eu não posso ser salvo? Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo: só o meu sacrifício, só a morte e só a ressurreição é que pode salvá-lo. Se isso for rejeitado, já não há outro meio. Já não há outro meio. O Papa, há 4 anos atrás, assinou um documento afirmando que todos os meios, todas as religiões, a pessoa que crê leva a Deus. E eu digo uma coisa: se não crê em Jesus Cristo como o único e Salvador, se não crê no sacrifício de Jesus, essa pessoa não pode ser salva. Não existe vários caminhos que levem a Deus. Jesus disse: eu sou não é um dos, é o caminho. Só há uma verdade, que é a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Não tem como ir a Deus por outro caminho, por outra forma, a não ser crendo no Filho, crendo em Jesus, crendo na morte, crendo no sacrifício, no pagamento de preço, no pagamento da pena do pecado. Não há outro meio. Mas para esses que rejeitam, para esses que apostatam da fé, para esses que abandonam, a Bíblia diz que já não resta mais sacrifício, meu irmão. Já não resta mais sacrifício. E aí não tem como escapar da pena se não haver um sacrifício. Precisa haver um sacrifício para escapar da pena da morte. Vamos lá, vamos continuar. Então já não resta mais sacrifício, não tem como escapar, não tem outro meio, que já não resta mais sacrifício, não tem mais o que fazer. Deus, ele não poderia chegar e dizer assim: tá bom, meu filho, a lei ela não salva e nem aperfeiçoa, e você rejeitou o sacrifício de Jesus, eu vou mandar outro tipo de sacrifício, de uma outra forma, para você ser salvo. Impossível Deus fazer isso. Deus não pode fazer isso, mandar outro sacrifício para salvar, se não for por meio de Jesus. Mas por que ele não pode? Porque se ele fizesse isso, ele estaria rejeitando o próprio sacrifício de Jesus Cristo. Ele estaria rejeitando. Se Deus manda outro sacrifício de outra forma, ele estaria rejeitando o sacrifício de Jesus lá na cruz. Por isso que ele não manda
não faz outro meio nem outra forma, só por meio do sacrifício de Jesus. Então, para esses que apostatam da fé, para aqueles que a abandonam, já não resta mais sacrifício, já não resta mais um pagamento de preço, não há outra forma, nem outro meio. Verso 27, o 27 diz o quê? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E aí a gente vai engrossar mais o caldo, aprofundar mais o assunto. Entendem? Isso nos traz um amadurecimento na palavra. O menino ele pula, mas a palavra nos chama a amadurecer. Ou seja, o apóstolo deve nutrir a expectativa de juízo de Deus. Vamos entender isso. O apóstolo nutre uma expectativa de juízo de Deus. E a gente vai compreender isso aqui um pouco mais. Quando ele fala certa expectativa horrível, certa expectativa e é horrível, no português, a expectativa dá um entendimento de ansiedade para algo que vai acontecer, uma expectativa, está ansioso, está um pouco preocupado para aquilo que vai acontecer. Mas aí o texto não quer dizer, essa expectativa não quer dizer isso, ansiedade para que aconteça algo. Por isso que é bom a gente entender com a exposição das Escrituras, porque a gente não pode pegar um texto original ali no grego e comparar no português. Na maioria das vezes não dá o mesmo sentido. Essa expectativa, né, não quer dizer que aquele que apostata da fé, ele vai ficar com uma expectativa para que o dia do juízo aconteça sobre a vida dele. Não quer dizer isso. É esse tipo de expectativa. Mas vamos lá. Quando ele diz certa expectativa, esse certa é um realçar a gravidade do problema que está para acontecer na vida dele. Essa certa expectativa quer dizer uma intensidade do que está para acontecer para aqueles que abandonam. Por isso que ele está aconselhando a igreja: tomem cuidado, não façam isso, para não fazer como alguns fazem, não deixar de congregar como é costume de alguns, porque esses alguns vai acontecer isso com ele, que é o que o texto está explicando. Ou seja, há uma gravidade, há uma intensidade para que aconteça. Mas e essa expectação que ele diz, essa expectação no português ainda dá um grau de dúvida. Não, eu estou numa expectativa aí. No português é da expectativa para que isso aconteça. Talvez aconteça e talvez não. É uma expectativa. Entende? É uma expectativa. Mas aí quer dizer exatamente, sabe o que? Receber. Essa expectação é receber. Espera algo que é certo, que está para acontecer. Então ele diz, essa intensidade, o que Deus vai fazer com esses que abandonam a fé, que abandonam a sua profissão de fé, isso é certo que vai acontecer. Pode ter certeza, a conta vai chegar. É isso que ele está dizendo. Certa expectativa horrível, e essa conta ela é horrível, o que está para acontecer para os que abandonam a fé, que abandonam a sua vida de fé, sua vida em Cristo Jesus. É uma espera de fato de que algo vai acontecer. E essa expectativa horrível que ele diz é algo assombroso, aonde a nossa mente às vezes
não pode compreender, é limitada. Algo assombroso está para acontecer e é algo certo que vai acontecer com aqueles que abandonam, com aqueles que vivem pecando deliberadamente, depois que abandona o Evangelho que tantos anos conheceu, que tantos anos permaneceu, mas jogou tudo para o alto. É de certa expectativa horrível, algo assombroso vai acontecer na vida deles. Isso gera temor na igreja, isso gera temor diante do Senhor, e é bom que gere mesmo, porque nos coloca numa posição de que é melhor ir por aqui, entende? Que é melhor fazer dessa forma, para não acabar com aqueles que apostatam na fé, para não acabar como esses que ele levanta, alguns que estavam desistindo, abandonando. Ele diz: ei, algo horrível vai acontecer. Não é uma expectativa de talvez, é fato. Da mesma forma, daquele que uma vez confessou Jesus, recebeu o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, que ele foi regenerado, justificado e que ele tenha garantido a salvação em Cristo Jesus, a mesma certeza que ele vai para o céu é a mesma certeza daqueles que apostatam da fé. Horrível expectativa, algo assombroso também vai acontecer na vida deles. É isso que o texto está falando. A fé cristã, ela não existe, amados, para livrar a gente das coisas desse mundo. Quando se tratamos de ensinar a viver pela fé, a continuar perseverando, a continuar andando como redimido, justo de Deus, não é para livrar das coisas desse mundo. A fé que Deus nos colocou nele para continuar crendo e firme, não é para os livramentos das coisas naturais, não é para os livramentos, como de a fé ela serve para livrar você de uma dor nas costas, de uma dor na perna. A fé ela serve para botar você num bom trabalho, para que as portas sejam abertas, para que você prospere muito. Isso em Cristo Jesus, amém, ela acontece, mas a fé não serve para isso. A fé que foi colocada no seu coração não foi direcionada para isso, entende? A fé, ela foi nos dada para a gente ser livre, para a gente não ser condenado para esse horrível expectação, para essa coisa assombrosa que está para acontecer na vida daqueles que abandonam. Entende? Às vezes algumas pessoas têm medo de morrer, as pessoas têm medo que os filhos morram, é normal, a gente não quer, tem medo, tem receio que os nossos filhos morram, mas é uma morte natural. Mais medo a gente tem que ter ainda é que os nossos filhos morram espiritualmente, porque o que aguarda eles, e um detalhe, é eterno, é algo horrível, de juízo e fogo. Entendeu? Se a gente tem temor sobre a morte, ou que os nossos filhos morram, mais temor a gente tem que ter ainda para onde os nossos filhos vão, para o que vai acontecer com eles se eles não confessarem Jesus. O confessar Jesus, o viver para o Senhor, viver uma vida de piedade, de busca em santidade para o Senhor, porque se não tem uma vida verdadeiramente nascida de novo em Cristo Jesus, há uma expectativa horrível que o aguarda, e isso acontece com aqueles que abandonam a fé. A gente é curado em Cristo Jesus? Sim, somos curados. Provisão há na nossa vida? Sim, mas a fé que Deus colocou no seu coração para você ficar firme em Jesus Cristo é para te livrar do fogo eterno.
É disso que devemos ter temor. É disso que a gente tem que ficar atento. Entende? É para nos livrar do recebimento de algo horrível. Do recebimento de algo horrível. Vamos lá. E o que ele vai receber que é horrível? Quem é ele? Os que apostatam, os que desistem, os que abandonam. Lembrando, não estou falando de novos, mas daqueles que vivem há muito tempo ouvindo o Evangelho. Porque senão eles dizem assim, por que eu estou frisando isso? Abandonou porque não conhece a palavra, não tem muito domínio. Não, a Bíblia fala que domina, que conhece, que tem uma visão ampla, mas mesmo assim abandonou, porque é incrédulo. Isso é incredulidade, ou que apostatam da fé. E a Bíblia diz que no fim dos tempos, muitos apostatarão da fé, muitos vão abandonar a fé. E o que ele vai receber, que é horrível? Juízo de Deus. O juízo de Deus é o que ele vai receber. O juízo de Deus. E como esse juízo é aplicado neles? Como é que isso vai acontecer com eles? Por meio de um fogo vingador. Por meio de um fogo vingador. Juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Veja o quanto isso é sério. Fogo vingador é a forma que é aplicado. Você tem uma ideia, fogo está relacionado àquilo para destruir, né? E o fogo aí dá uma ideia de que um fogo é o zelo de Deus, zelando pela sua justiça. Deus zelando pela sua justiça. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é uma ideia nossa, não é o nosso achismo que vai mudar a vontade do Senhor. Mas Deus, ele é justo. E quando ele consome esses adversários que ele fala, ele consome zelando a sua justiça. Deus zelando. Entende? Esse é um meio que Deus vai aplicar ao horrível, algo assombroso, é por meio do fogo vingador. E tem mais. Ele fala do adversário. Adversários, inimigos. Inimigos, não de homens, mas de Deus. Inimigos de Deus, aqueles que apostatam, são inimigos do Senhor. Entenda que sem Jesus Cristo, aí é o princípio básico, que sem Jesus é inimigo de Deus. Todo aquele que não tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que não crê que é por meio de Jesus que ele tem vida eterna, ele é inimigo de Deus, ele é adversário de Deus, e para esse algo horrível o espera, o aguarda: o fogo vingador. O fogo vingador. Está ficando claro? Estão compreendendo? Esse fogo vingador é direcionado aos seus adversários. Quem não é o adversário? Adversário de Deus, inimigo de Deus, aquele que se submeteu à vontade do Senhor, aquele que recebeu uma medida de fé, aquele que foi nascido de novo, compõe o corpo de Cristo, aquele que é justificado, redimido e vive para o Senhor de uma forma constante, envolvido, professa sua fé, perseverante e transmite os frutos do Espírito. Esses são os filhos de Deus e não inimigo. Esse foi reservado para não receber desse fogo vingador, que é o que aguarda aqueles que negam a Jesus, aqueles que abandonam a fé. E quando ele fala desse fogo, fogo dá um sentido de consumir. O fogo vai consumir
esses que apostatam da fé. Dá-se o sentido também de devorar. É um fogo que devora, um fogo que consome. Mas um detalhe: nunca para de consumir, nunca para de devorar os pequenos vermes, nunca para de devorar. Ou seja, ser queimado naturalmente já não é muito bom, dói, mas esse tipo de fogo quer dizer que não se acaba. O fogo consumir, devorar, dá-se o sentido que nunca termina, aquela pessoa nunca para de ser queimada, para sempre. É o fogo vingador de Deus que o aguarda, por ter rejeitado o nome do Senhor, por ter rejeitado a tua palavra, nunca para de consumir. Eu sei que isso pode dar pipi na nossa mente não consegue associar como isso acontece, e é bom que não associe 100%, porque senão a gente enlouquecia, mas é algo que consome esse povo, não para de consumir, o devorando. É o que aguarda esses que abandonam a fé. Ou seja, meu amado, minha amada, não se brinca com o destino da nossa alma. A gente não pode brincar de ser cristão. A gente não pode brincar ou levar pagode a vida da fé. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira, sabendo desse Deus maravilhoso que a Bíblia nos apresenta, olhando e ouvindo as verdades do que as Escrituras nos apresenta. Dia de culto, eu preciso estar lá, preciso servir esse Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque você recebeu vida eterna, você foi livre desta condenação que a Bíblia está apresentando, você foi livre de lá. Você foi livre. Por isso que o autor aqui, aconselhando a igreja, ele diz: o melhor lugar para você estar é aqui. O melhor lugar, a família que você deve estar, que lhe aguarda e lhe acolhe, é aqui, servindo uns aos outros, com alegria, perseverando nas mesmas verdades, perseverando nas Escrituras, e aguardando com expectativa, com perseverança, o dia de Cristo voltar, sem abandonar. Entende? A pessoa, aí você pode dizer assim: mas tem pessoas que abandonaram, tem pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram a palavra, e estão vivendo melhor. Tem. Está cheio. Eles não ligam para o que está para acontecer na vida deles. Não ligam. Alguns chegam até a dizer assim: meu Deus, como eu fui bobo, viver esse tempo todo, perdendo meu tempo dentro da igreja, esses anos todos, ouvindo esta palavra, podendo estar aproveitando a vida, podendo estar em tal lugar, podendo estar fazendo isso, ou fazendo aquilo. Eles estão felizes. Mas eles não deveriam ter medo do que está para acontecer? Medo tem a igreja, temor tem a igreja. Eles não têm temor. E outra coisa, se ele passou bastante tempo ouvindo e depois o abandona, ele tem certeza do que vai acontecer, mas não liga. Mas não liga. Esses é o que apostatam. Eu não estou falando do joio, são dos que apostatam da fé, que vem, escuta, aprende e vai embora. Não se brinca, é muito sério. A vida espiritual, ela é mais real e muito mais séria do que a vida que vivemos aqui. Muito mais. Sabe por quê? Aqui tem um fim. Aqui a gente sabe para onde a gente vai. O nosso corpo vai para um buraco, vai ser enterrado. Aqui tem um fim. Então, algumas dores que o cristão tem, que ele sente, um dia vai ter fim aqui.
dia vai ter fim. Sabe por que o espiritual é muito mais importante? Porque lá é eterno. Lá é eterno. Céu, louvores ao Senhor Deus eternamente. Mas para esse que o fogo aguarda, consumindo, devorando eternamente. Não tem uma expectativa de terminar, de parar, é continuamente. Pesando essas verdades, dosando essas verdades, a gente precisa temer, ter temor e tremor diante do Senhor, e levar a palavra de Deus ainda muito mais a sério. Essa é a orientação que o autor aos Hebreus está fazendo. Sabe o que está dizendo? Vamos amadurecer, vamos crescer, e a verdade é essa. A sua vida deve trilhar neste caminho, porque quando você desiste, quando você abandona, acontece isso. O fogo vingador, o fogo devorador, destruidor o faz. Verso 28, a gente vai caminhando para o final da mensagem, que diz o verso 28: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Sem misericórdia, vamos lá, verso 28, pena de morte para os que rejeitam, castigo pior do que a morte violenta. Vamos lá, vamos entender. Ele está dizendo aqui que se ao desobedecer a lei de Moisés, as pessoas eram apedrejadas, isso é uma morte violenta. Ele está falando de algo natural. Ele diz uma morte violenta. Eu vi assisti transmitida em um país aí, que eles dizem seguirem a lei rigorosamente. Uma mulher teve um filho com um rapaz, engravidou de um rapaz, e traindo o seu marido, né? E o que aconteceu com ela foi que ela levou 5 chicotadas, grávida, levou 5 chicotadas, mas que quando ela tiver o seu filho, ela vai ser apedrejada. A criança não tem culpa, segundo eles. Mas vamos lá, o marido tinha o direito de dar essa chicotada nela, porque ela o traiu. O cara com quem ela traiu, ele foi enterrado, deixando apenas a sua cabeça do lado de fora. Ele vivo lá, cabeça do lado de fora, cada cá com uma pedra na mão, e apedrejado até o sentido é esse, esbagaçar a cabeça dele. E quando terminaram, traz o pai da mulher, porque foi ele que colocou ela no mundo. Qual o seu último pedido? Isso foi real, tá? Qual o seu último pedido? Eu quero água, meu senhorzinho. Dá água para ele e com acho que é um fuzil, atira na testa dele. Só porque ela o traiu, o seu marido. E aí pronto. Espera ela ter o filho. Quando ela tiver o filho, ela vai ser enterrada, com a cabeça lá de fora e apedrejada também. Isso é uma morte violenta. Entende? O texto está dizendo aqui que diz assim: é pior do que isso. O texto está dizendo que é pior do que isso. Vamos ver quando ele fala da lei de Moisés. Põe a mão para aí em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17. É só mesmo isso. Olha o que diz esse texto aí, está falando da lei de Moisés. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilhos ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois
é a abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em algum das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses. Só segura aí, está dizendo assim: quando encontrar alguém transgredindo, ou seja, isso é apostatar da fé, é servir a outros deuses, quando encontrar homem ou mulher que abandone o Senhor e que sigam outros deuses e os adorem, isso é apostatar da fé, é viver no pecado deliberadamente. Aí adore ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não ordenei, e te seja denunciado, e os ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade, alguém denunciou, ele investigou, e é verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, aí diz no verso 5: então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício, que adorou a outro Deus, que não foi ao Deus de Israel. Quando achava uma mulher ou um homem que abandonou o Deus de Israel e foi a servir a outros deuses, seja a lua, seja o sol, a toda a criação que Deus não o deu a liberdade para o adorar, está dizendo, quando a mulher que fez este malefício, as suas portas e os apedrejarás até que morra. Essa é a lei de Moisés. Até que morra. Aí a gente vai para o versículo 6, que é o que o autor de Hebreus está falando. Ele diz assim, por depoimento, pode subir, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerás. Ele diz: por meio de 2 ou 3 testemunhas, esse foi confirmado. Tem testemunha que ele estava adorando não ao Deus de Israel, foi confirmado por outras testemunhas, mais de uma, ele será apedrejado. Se for só uma pessoa, não apedrejarás, ele não morrerá. Volta para o texto lá, no verso 28 do capítulo 10. Por isso que ele diz: testemunhas, segundo a lei de Moisés. Vamos lá. Sem misericórdia, que é o texto que a gente estava, o texto-chave principal. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Por que o autor de Hebreus deu esse exemplo? Ele está dizendo o seguinte, dentro da linha dos que apostaram da fé, ele está dizendo assim: a lei, ela não salva, a lei, ela não justifica o homem, ela é antiquada. Segundo a lei que não salva, é antiquada, não justifica o homem, por 2 testemunhas a pessoa morre, 2 ou 3 testemunhas morre e é apedrejado segundo a lei de Moisés, ela não salva. Imagina o que acontece para aqueles que rejeitam o Evangelho da Graça, a nova aliança, porque fica aquela pergunta: o que tem mais valor agora? O que tem mais valor agora? É a lei de Moisés ou o Evangelho? Do Novo Testamento, da nova aliança. O que tem mais valor agora? É o Evangelho de Jesus Cristo, da nova aliança. É o que tem mais valor. Sendo o velho apedrejado, imagina o que acontece com aqueles que rejeitam hoje o Evangelho de Jesus Cristo. Ele está dizendo: a morte de apedrejamento é violento? Mas aqueles que rejeitam o Evangelho da Graça, aquele que rejeita a nova aliança, aquele que rejeita Jesus, aquele que rejeita a profissão de fé, que é Cristo ressurreto, é pior do que uma morte violenta. É um fogo vingador que é eterno.
A morte violenta, ela acontece aqui naturalmente na terra, e a pessoa morre. Ele diz: mas aquele que rejeita o Evangelho da nova aliança, aquele que rejeita Jesus Cristo como ressurreto, o pagamento de preço, digamos assim, o fogo vingador é eterno. É essa comparação que ele faz do verso 28. É essa comparação, é esse temor. Por isso que com grande amor no coração, o autor aos Hebreus é uma carta pastoral de aconselhamento com zelo à igreja, para que eles não desistam, porque o que aguarda para aqueles que desistem é o fogo vingador. Horrível expectação o aguarda. Entendem? E a gente vai encerrando aqui. Na próxima ministração a gente vai dar continuidade a partir do verso 29. E a partir do verso 29 ele vai falar dos mesmos ainda que apostatam da fé. Eu estou falando aqui por causa do nosso tempo, mas daqueles que apostatam da fé, aqueles que desprezam tudo o que é de mais santo. Ele aqui continua aprofundando o assunto. Lembra da comida sólida? Ele continua aprofundando o assunto. É aquele que despreza o que ele é mais sagrado. É o que diz no verso 29. Verso 29 diz assim, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ele vai falar exatamente, tratar aqueles que desprezam tudo que é mais santo, aquele que calcou, profanou e ultrajou. Resumindo, para a gente terminar, concluindo, amados, para quem rejeita o Evangelho, a pena de morte nessa vida não é suficiente. Para aqueles que rejeitam o Evangelho, a pena de morte nessa vida não é o suficiente. A morte violenta não é o suficiente para aqueles que abandonam a fé, para aqueles que viram as costas a sua profissão de fé em Cristo Jesus, para aqueles que abandonam a igreja, para aqueles que deixam de fato, chutam o pau da barraca e desistem de tudo. Precisa ter uma pena em outra vida também. Aqui não é o suficiente. Ele tem uma pena de morte em outra vida. E essa pena, ela é eterna. Há vários problemas, amados. Há vários problemas na igreja que existem na igreja. Vários problemas que precisam ser tratados na igreja. Mas o que o texto está tratando aqui exatamente, o que ele está abordando é a apostasia. O que ele trata exatamente desse texto é aqueles que abandonam, é aqueles que viram as costas, é aquele que abandonou a palavra e a comunhão e desprezou a fé. Para esses já não resta mais sacrifício. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos, Pai, pelos teus ensinamentos. Graças te damos, Pai, pelo fluir do Espírito Santo, que abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Pai, para compreender essas verdades. Que o Senhor, Pai, nos mantenha em tua casa, para que a gente não se despeça de ti, Pai, para que a gente não desista do Senhor, para que a gente, Pai, não abandone a tua palavra, a profissão de fé, para que não deparamos com a horrível expectativa do fogo vingador. Que o Senhor, Pai, mantenha os nossos pés em tua casa. Graças te damos, Pai, pelo livramento
pelo livramento, Pai, dessa grande e tamanha condenação. Graças te damos, Pai, pela tua graça derramada, pela sua misericórdia sobre nossas vidas. Graças te damos, Pai, porque fomos tornados filhos de Deus, não mais inimigos. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Graças te damos, Pai, pelo lavar regenerador, pela justificação, pela salvação que foi concedida pelo sacrifício de Jesus. Graças te damos, Pai. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti é toda adoração. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Amém.